Titanic. A decisão que selou o destino do navio. Parte 1. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Você já parou para pensar que o silêncio pode ser o som mais aterrorizante do mundo quando precede uma escolha irreversível? Imagine a cabine de comando do gigante de aço, segundos antes do leme ser virado, onde o destino de 1000 almas dependia de um reflexo humano sob pressão. Paradoxalmente, a decisão de tentar desviar daquele problema gelado foi exatamente o que garantiu que o navio não tivesse chance alguma de sobrevivência, pois, de forma contraintuitiva, se tivessem tido a coragem de bater de frente, a história do Titanic teria sido apenas a de um acidente controlável. Todos nós temos esses momentos na vida, aquela fração de segundo onde tentamos desviar de uma crise financeira ou um erro pessoal, e sem saber, acabamos expondo nossa lateral mais frágil para um estrago muito maior. A grande recompensa que eu te ofereço agora não é apenas reviver um naufrágio, mas realizar uma anatomia do erro, para que você identifique as decisões Titanic que estão sendo tomadas na sua própria vida sob o disfarce de progresso. Muita gente se agarra à polêmica de que foi puro azar, mas a verdade nua e crua é que o naufrágio não começou no iceberg. Ele começou muito antes na prancheta de desenho e no ego inflado das salas de reuniões da White Star Line. Em 1912, o homem acreditava piamente que tinha domado a natureza, e o Titanic era o troféu dessa crença arrogante, uma fortaleza de luxo que nos cegou para o fato de que a segurança real nunca é garantida por decretos humanos ou tecnologias de ponta. Eu vou te mostrar como os erros do Titanic são, na verdade, um espelho das nossas próprias falhas de julgamento quando o mar da nossa rotina parece calmo demais. Sabe aquela afirmação contra-intuitiva de que é no excesso de tranquilidade que os maiores perigos se escondem? Pois é, você vai descobrir como a curiosidade sobre o passado pode ser a solução prática para os seus desafios em 2025. Prepare-se para quebrar a crença de que você está seguro apenas porque tudo parece sob controle. Pois o que define se o seu projeto ou sua família vai afundar ou não é o que você decide agora, enquanto o horizonte ainda parece limpo. Vamos entender, de uma vez por todas, por que o Titanic afundou e como você pode evitar que o seu próprio navio tenha o mesmo fim trágico, começando pela economia perigosa que fazemos na nossa própria segurança. A história do Titanic nos revela um segredo incômodo e profundamente humano. O navio foi projetado originalmente para carregar 48 botes salva-vidas, o que seria mais do que suficiente para cada alma a bordo, mas uma decisão puramente estética mudou o curso do destino. Para que o convés não parecesse entulhado e os passageiros da primeira classe tivessem uma vista limpa, panorâmica e ininterrupta do oceano, os tomadores de decisão reduziram esse número para apenas 20 botes. Poxa, é de cair o queixo. E causa um aperto no peito pensar que o conforto visual de uma elite foi colocado conscientemente acima da preservação básica da vida. Mas essa foi uma das decisões Titanic mais cruéis e silenciosas que selaram o destino de centenas de pessoas naquela noite gelada. Naquela época, a arrogância humana e o otimismo cego da Belle Époque acreditavam que o design arrojado e a aparência imponente eram provas cabais de invencibilidade, ignorando o fato de que a beleza de um navio, por mais estonteante que seja, não oferece 1 milímetro a mais de flutuação quando o desastre decide bater à porta. O que vemos aqui é a clássica falha de se apaixonar pela forma e esquecer completamente da função, tratando a segurança como um acessório opcional que poderia ser descartado em nome de uma elegância superficial que, no fim das contas, não serviu para nada além de adornar um naufrágio. Essa mentalidade de 1912 é, infelizmente, a tradução perfeita da estética do sucesso, que muitos de nós ainda perseguimos desesperadamente nos dias de hoje, sem perceber o perigo oculto. É como se você comprasse um carro de luxo de última geração e pedisse especificamente para remover os airbags e os sistemas de freio ABS simplesmente porque eles deixam o painel menos atraente ou ocupam um espaço que você preferia usar para um acabamento em madeira. Quantas vezes nós, em nossa busca incessante por validação, priorizamos a fachada da nossa vida,
gastando rios de energia e tempo para que tudo pareça perfeito, brilhante e invejável nas redes sociais, enquanto negligenciamos de forma temerária a nossa estrutura de suporte real e invisível. Os erros do Titanic não começaram no iceberg. Eles começaram no papel e na caneta, no momento exato em que a conveniência de curto prazo atropelou a segurança de longo prazo. E na nossa rotina moderna, isso se repete toda vez que sacrificamos o que é essencial, mas invisível aos olhos alheios, como a nossa saúde mental, o sono reparador e os valores éticos, apenas para manter um status quo que os outros aprovem. É um jogo psicológico perigoso onde a busca por uma vista limpa das nossas conquistas nos impede de enxergar o bote salva-vidas que deveríamos estar construindo hoje para nos sustentar lá na frente, quando a maré inevitavelmente mudar. Eu mesmo já passei por fases nebulosas na minha trajetória, onde sacrifiquei o que havia de mais precioso, como o tempo de qualidade com a minha família e minha própria paz interior, para erguer uma carreira que parecesse impecável e grandiosa para quem olhava de fora. Sabe aquela sensação estranha e persistente de que você está vencendo o jogo do mundo, mas, no fundo da alma, sabe que não possui um plano de emergência real se o motor da vida parar de repente? É uma lição dura e necessária que aprendi a duras penas. O sucesso que não possui sustentabilidade e segurança interna é apenas um mistério do naufrágio em câmera lenta, esperando o primeiro impacto para revelar sua fragilidade. Para que você não caia nessa armadilha sedutora, recomendo fortemente que você pare tudo e mergulhe na leitura de livros como Essencialismo, de Greg McKeown, ou A Única Coisa, de Gary Keller. Eles ensinam com maestria a focar no que é vital antes que a sua estrutura inteira ceda sob o peso das aparências inúteis. Na prática, comece hoje mesmo a auditar onde você está cortando botes da sua vida. Talvez seja aquele check-up médico que você adia há 2 anos ou o fundo de reserva que você gasta com futilidades para impressionar vizinhos. Afinal, entender. Por que o Titanic afundou passa obrigatoriamente por reconhecer que o que nos mantém vivos e resilientes nas crises mais profundas não é a decoração luxuosa do nosso convés social, mas sim a robustez do que guardamos nos compartimentos de emergência que ninguém vê, e é exatamente nessa base metálica e fria, longe dos holofotes, que a verdadeira resistência contra o inverno da vida começa a ser forjada. Excelente, meu amigo. Vamos seguir adiante nessa imersão, saindo da superfície das aparências e mergulhando na integridade da nossa própria estrutura, onde o frio costuma revelar as verdades que o calor do sucesso esconde. A história do Titanic nos confronta com uma realidade técnica muitas vezes ignorada: a escolha dos materiais e como eles reagem sob pressão extrema. O navio foi construído com o que havia de melhor na época, mas o aço utilizado possuía um alto teor de enxofre, o que o tornava frágil ao frio. Poxa, imagine o choque de saber que aquele gigante, imponente e aparentemente indestrutível, carregava em seu DNA metálico uma vulnerabilidade fatal que só se manifestaria em águas geladas. Uma das maiores decisões Titanic foi enviar aquela estrutura para o Atlântico Norte sem testar como o metal se comportaria em temperaturas próximas de zero, onde o aço perde sua flexibilidade e passa a se comportar como vidro. É um dos mistérios do naufrágio que nos ensina que ser forte em condições normais não é o mesmo que ser resiliente em condições adversas. A resistência real é aquela que foi forjada para suportar o pior cenário possível, e não apenas para brilhar no dia da festa de lançamento. O aço do navio não foi rasgado pelo iceberg no sentido convencional. Ele estilhaçou, permitindo que as placas se abrissem como um zíper quebrado. Tudo porque a composição interna não estava pronta para o ambiente onde foi colocada. Essa situação é a analogia da armadura de vidro perfeitamente aplicada às nossas vidas. Imagine um cavaleiro medieval que gasta uma fortuna em uma armadura linda, reluzente e pesada, mas que foi forjada com um metal que simplesmente estilhaça ao primeiro contato com o vento do inverno. O Titanic era forte, sim, mas ele não foi construído para o inverno específico que encontrou no oceano. Quantas vezes nós nos sentimos fortes
e preparados enquanto o mar da nossa vida está calmo, a economia está estável e a saúde está em dia, mas esquecemos de nos preparar para o inevitável inverno emocional ou financeiro. Muitas das nossas estratégias de vida são baseadas em um otimismo de verão, onde acreditamos que a nossa estrutura atual dará conta de qualquer recado, ignorando que crises, como uma demissão inesperada ou uma perda familiar, funcionam como aquela água gelada que endurece o aço e revela as nossas rachaduras mais profundas. Os erros do Titanic nos mostram que a falta de preparo para o ambiente hostil é o que transforma um pequeno incidente em uma pane sistêmica total. E é por isso que a sua armadura precisa ser testada no fogo e no gelo antes que a batalha comece de verdade. Para que você desenvolva essa identificação e não seja pego de surpresa, é fundamental que você comece a construir o que chamamos de antifragilidade. Sabe aquela capacidade de não apenas resistir ao choque, mas de melhorar com ele? Comece hoje a diversificar suas fontes de renda e a investir na sua inteligência emocional, que é o metal que não quebra quando a temperatura da vida cai. Eu recomendo que você estude obras como Antifrágil, do Nassim Taleb, para entender como criar sistemas que se beneficiam do caos, em vez de serem destruídos por ele. Na prática, você pode começar a fazer simulações de crise. O que eu faria se minha fonte de renda principal parasse amanhã? Ou, como está minha rede de apoio emocional para os dias difíceis? Não espere o iceberg aparecer no horizonte para descobrir se o seu aço é quebradiço. Treine-se na dificuldade voluntária, como acordar cedo, praticar exercícios intensos ou estudar temas complexos, pois isso tempera a sua alma. Entender. Porque o Titanic afundou, é aceitar que a nossa força precisa ser adaptável ao ambiente. Se você quer ser inabalável, precisa garantir que sua estrutura de valores e competências seja resiliente o suficiente para não estilhaçar quando o mundo ao seu redor congelar, mantendo o foco mesmo quando houver um incêndio interno tentando acelerar o seu fim. A história do Titanic esconde um fato perturbador que a maioria dos documentários superficiais deixa passar. Havia um incêndio latente e persistente em um dos depósitos de carvão muito antes do navio sequer levantar âncora em Southampton. Poxa, imagine o cenário de um navio que é o símbolo máximo do luxo partindo com uma ferida interna. Um fogo que os bombeiros da época não conseguiam apagar totalmente e que estava enfraquecendo gradualmente as anteparas de aço do casco. Uma das decisões Titanic mais polêmicas foi a de ignorar o risco desse incêndio e, pior ainda, aumentar a velocidade do navio para chegar ao destino mais cedo do que o previsto. Tudo para impressionar a imprensa internacional e o público. É um dos mistérios do naufrágio, que nos mostra como a obsessão por resultados externos e metas agressivas pode nos fazer ignorar fumos internos que, se não fossem negligenciados, poderiam ter sido controlados. O incêndio no carvão exigiu que o navio mantivesse uma velocidade alta para que o carvão fosse consumido mais rápido, ironicamente levando o gigante direto para o encontro fatal com o gelo, em uma velocidade que tornava qualquer manobra de emergência quase impossível. Essa situação é o retrato cuspido do burnout corporativo e pessoal que assombra a nossa sociedade moderna. É como se você estivesse correndo em uma maratona com uma dor aguda na perna, mas decidisse ignorar o sinal do seu corpo e acelerasse o passo apenas para cumprir um prazo arbitrário ou bater uma meta imposta por outros, sem perceber que está causando uma lesão permanente. Quantas vezes nós carregamos um incêndio interno, seja um estresse crônico, um problema de saúde mal curado ou uma crise ética no trabalho, mas escolhemos ignorar o problema pequeno para não perder o ritmo da produtividade? Os erros do Titanic nos ensinam que a pressa pela velocidade e o desejo de impressionar o mundo exterior são o combustível perfeito para que uma pane total aconteça, pois uma estrutura que já está enfraquecida por dentro não possui a flexibilidade necessária para resistir a um impacto externo. O que aconteceu com o casco do navio, que estava fragilizado pelo calor intenso do depósito de carvão justamente na área onde o iceberg bateu, é a prova de que a nossa negligência interna costuma preparar o terreno para as nossas maiores quedas externas. Eu já vivi na pele aquela sensação de ignorar um problema pequeno no trabalho,
um incêndio no carvão administrativo, apenas para manter a fachada de que tudo estava sob controle e não decepcionar as expectativas alheias. Sabe aquela vez que você percebe uma falha sutil em um projeto ou sente uma pontada de ansiedade extrema, mas decide pisar no acelerador para chegar logo ao objetivo? O resultado quase sempre é um colapso que poderia ter sido evitado se tivéssemos tido a humildade de parar e resolver o fogo antes que ele comprometesse a nossa estrutura. Para que você não se torne a próxima vítima desse ciclo de aceleração imprudente, recomendo que você comece a praticar o check-up de caldeira em sua vida. Leia obras como O Caminho do Artista, de Julia Cameron, ou A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, para aprender a identificar o que é urgente e o que é meramente uma pressão externa vazia. Na prática, aprenda a fazer pausas estratégicas e a ter coragem de admitir: eu preciso desacelerar para consertar isso. Não permita que a pressão pela velocidade te faça navegar no escuro com um incêndio no porão. A verdadeira maestria não está em chegar primeiro a qualquer custo, mas em chegar com o navio inteiro e seguro. Entender. Por que o Titanic afundou passa por essa autocrítica. O sucesso apressado costuma ser o túmulo de grandes visões, especialmente quando detalhes tão pequenos quanto um binóculo esquecido são deixados para trás na correria. Agora vamos subir das caldeiras para o posto de observação, onde a escuridão da noite encontrou a negligência administrativa em um detalhe que parece bobo, mas que foi fatal. A história do Titanic é marcada por uma ironia trágica. Os vigias no mastro, Frederick Fleet e Reginald Lee, não tinham binóculos naquela noite fatídica. Poxa, imagine a cena de estar em um gigante de aço, navegando a toda velocidade em águas repletas de gelo, e depender apenas da visão desarmada para detectar perigos. A chave do armário onde os binóculos estavam guardados ficou com o segundo oficial David Blair, que foi transferido do navio de última hora e, na pressa da partida, levou a chave no bolso por puro esquecimento. Essa é uma das decisões Titanic indiretas que mostram como a desorganização nos bastidores pode cegar quem está na linha de frente. É um dos maiores mistérios do naufrágio pensar que um pedaço de metal de poucos centímetros, esquecido em um palácio flutuante, impediu que o iceberg fosse visto alguns segundos antes, tempo que seria suficiente para desviar o curso da tragédia. Essa situação é a analogia da chave esquecida, um reflexo perfeito de como pequenos erros de organização pessoal podem derrubar projetos grandiosos. É como se você estivesse prestes a fechar o negócio da sua vida em uma videochamada, mas perde a oportunidade porque esqueceu de carregar o celular ou não checou o link do e-mail a tempo. Quantas vezes nós negligenciamos o micro, a agenda, o backup, a revisão, acreditando que o macro da nossa competência vai nos salvar de qualquer imprevisto? Os erros do Titanic nos ensinam que a vigilância não é apenas um estado mental, mas depende de ferramentas e processos bem organizados. Quando você falha na pequena logística, você cria pontos cegos que tornam a sua visão inútil, independentemente do tamanho do seu talento ou da velocidade do seu progresso, deixando-o vulnerável ao que está escondido na escuridão. Eu já vi profissionais brilhantes perderem o controle de suas trajetórias por causa dessa mesma desatenção aos detalhes administrativos, e confesso que já tive meus momentos de vigia sem binóculo por não organizar minha própria chave do armário. Sabe aquela sensação de que você está pronto para o desafio, mas falta o detalhe técnico que te daria a vantagem necessária? Para evitar que você navegue às cegas, recomendo a leitura de A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, que é o guia definitivo para manter sua organização pessoal impecável e seus binóculos sempre à mão. Na prática, crie o hábito de fazer um checklist rigoroso antes de qualquer grande evento. Verifique as chaves, os acessos, as ferramentas e a logística básica. Não permita que um erro bobo de organização seja o motivo da sua queda. A maestria exige que você domine os pequenos processos para que sua visão de longo alcance funcione plenamente. Entender. Por que o Titanic afundou é aceitar que a excelência está nos detalhes e que até a noite mais calma pode esconder perigos invisíveis
se você não estiver devidamente aparelhado para enxergar além do óbvio. A história do Titanic nos apresenta um cenário que desafia o senso comum. A noite da colisão foi uma das mais calmas e límpidas já registradas no Atlântico Norte. Poxa, imagine o que os marinheiros chamavam de mar de azeite. Uma superfície tão plana e sem ondas que parecia um espelho negro refletindo as estrelas com perfeição absoluta. Uma das decisões Titanic mais arriscadas foi manter a velocidade máxima, justamente porque a visibilidade parecia infinita, mas esse conforto era uma armadilha visual terrível. É um dos mistérios do naufrágio entender que, sem o movimento das ondas, para quebrar na base dos icebergs e criar aquela espuma branca visível ao longe, o gelo se tornou um fantasma escuro e indetectável contra o horizonte. A calmaria total removeu o único sinal de alerta que os vigias poderiam ter, provando que o perigo muitas vezes não faz barulho e não se manifesta em tempestades, mas no silêncio de uma noite que parece perfeita demais para ser verdade. Essa situação é a representação máxima do perigo do conforto, um fenômeno que assombra a trajetória de muitos de nós quando as coisas começam a dar certo demais. É como aquele momento em que sua carreira está estável, suas contas estão pagas e não há nenhum conflito aparente no horizonte, fazendo com que você baixe a guarda e pare de vigiar os arredores. Quantas vezes nós relaxamos a nossa disciplina e a nossa busca por conhecimento porque o mar está calmo, acreditando que a ausência de problemas visíveis significa a ausência de riscos? Os erros do Titanic nos ensinam que o excesso de tranquilidade é o ambiente onde os maiores icebergs se escondem, pois é justamente quando paramos de esperar a crise que perdemos a capacidade de reagir a tempo quando ela finalmente se materializa. A calmaria não é um porto seguro, mas sim um teste de vigilância constante, onde a falta de ondas de problemas pode nos deixar cegos para as ameaças silenciosas que estão flutuando logo à frente. Eu já vivi períodos de mar de azeite em que me senti tão seguro que parei de me atualizar e de observar as mudanças do mercado. E o susto que levei quando o impacto veio me ensinou que a paz sem prontidão é apenas um prelúdio para o naufrágio. Sabe aquele sentimento de que nada pode dar errado porque tudo está indo conforme o planejado? Para evitar que o conforto te destrua, recomendo a leitura de O Lado Difícil das Situações Difíceis, de Ben Horowitz, que mostra como manter a mentalidade de guerra mesmo em tempos de paz. Na prática, você pode criar crises artificiais saudáveis. Estabeleça metas de aprendizado novas quando estiver no topo. Faça investimentos que exijam disciplina ou mude sua rotina para não cair no piloto automático. Não permita que a noite calma te engane. Mantenha os olhos atentos e o espírito alerta, pois a verdadeira segurança vem de saber navegar tanto na tempestade quanto no espelho d'água. Entender. Por que o Titanic afundou é compreender que a vigilância deve ser redobrada quando a vida parece fácil, pois é no momento da manobra final que as ordens contraditórias costumam transformar um arranhão em uma ruptura fatal. Chegamos agora ao momento da verdade, onde o destino final foi selado por uma reação de pânico que transformou uma chance de sobrevivência em uma tragédia sem precedentes na história do Titanic. Quando o iceberg foi finalmente avistado, o primeiro oficial Murdoch deu uma ordem que hoje é exaustivamente debatida: tudo a este bordo e, simultaneamente, inverter motores. Poxa, parece a reação lógica de quem quer parar um gigante, mas a física nos mostra que, ao inverter as máquinas, o fluxo de água sobre o leme diminuiu drasticamente, reduzindo a capacidade de manobra do navio justamente quando ele mais precisava de agilidade. Foi uma das decisões Titanic mais dramáticas, pois se tivessem mantido a velocidade ou até batido de frente, o projeto das anteparas estanques provavelmente teria evitado o mistério do naufrágio. Mas a tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo acabou selando o fim. Essa reação de pânico é algo que vemos o tempo todo quando as pessoas tentam gerenciar crises em suas próprias vidas ou carreiras. É como quando você percebe um erro financeiro grave e, no susto, tenta cortar todos os gastos, vender bens e buscar um novo empréstimo de uma só vez, acabando por travar suas próprias ferramentas de solução e gerando um caos ainda maior. Quantas vezes, diante de um problema, nós tentamos virar o leme e parar o motor simultaneamente,
perdendo o foco no que realmente importa e comprometendo a nossa capacidade de resposta. Os erros do Titanic nos ensinam que, sob pressão extrema, a clareza sobre qual alavanca puxar primeiro é o que separa a sobrevivência da catástrofe total, e que a tentativa desesperada de salvar as aparências e resolver o erro ao mesmo tempo pode ser o golpe de misericórdia. Eu já vi muitos profissionais brilhantes atropelarem a própria saída em momentos de crise por não saberem priorizar o foco, e eu mesmo já tive que aprender a respirar fundo para não inverter os motores antes da manobra estar completa. Sabe aquele impulso de querer resolver tudo em um segundo e acabar não resolvendo nada com eficiência? Para dominar essa arte de decidir sob fogo, recomendo a leitura de O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday, que ensina a manter a calma estoica para enxergar a melhor saída técnica, não a mais emocional. Na prática, se você estiver enfrentando um iceberg hoje, escolha a sua ação principal e execute-a com precisão antes de tentar a próxima. Não deixe o pânico assumir o leme da sua vida. Entender por que o Titanic afundou é compreender que a nossa maior ferramenta de manobra é a nossa mente, e que o silêncio que se seguiu ao impacto foi o prelúdio de um vazio que mudaria para sempre a forma como enxergamos o tempo e a eternidade. Depois de mergulharmos em cada detalhe dessa tragédia, o veredito final se torna claro e perturbador. O Titanic História não foi, de forma alguma, uma vítima passiva do iceberg ou de um azar estatístico. Na verdade, o gigante foi vítima de uma sucessão de sim dados para as coisas erradas, como a pressa imprudente, a estética superficial e o ego inflado, e de não dados sistematicamente para a segurança mais básica. Poxa, é um choque perceber que cada uma das decisões Titanic que analisamos hoje serviu como um degrau na escada que levou o navio direto para o fundo do Atlântico. O naufrágio é a prova definitiva de que, quando a conveniência de curto prazo atropela a integridade do planejamento, o preço a ser pago costuma ser cobrado em vidas e em destinos selados para sempre. A grande lição que fica, meu amigo, é que a sua segurança real e a longevidade dos seus projetos dependem exclusivamente da sua integridade nos detalhes, e não apenas do seu tamanho, do seu poder ou da sua conta bancária. Os erros do Titanic nos ensinam que o que nos sustenta nas piores tempestades é justamente aquilo que ninguém vê. Os botes que não foram cortados, o aço que foi testado no frio e o cuidado administrativo com as chaves do nosso destino. O mistério do naufrágio se dissolve quando entendemos que a invencibilidade é uma ilusão perigosa e que a verdadeira maestria está em construir uma estrutura de vida que respeite a natureza e os próprios limites. O Titanic afundou para que nós pudéssemos aprender a navegar com mais sabedoria. Então eu te pergunto agora: qual decisão vital você está adiando hoje que pode, silenciosamente, selar o seu destino lá na frente? Agora, eu quero ouvir a sua voz e saber o que essa jornada despertou em você, pois o conhecimento só se torna poder quando é compartilhado e debatido. De todas essas lições que exploramos, qual dessas 6 falhas você acredita que foi a mais imperdoável? A falta criminosa de botes ou a velocidade excessiva movida pelo fogo no carvão? Comenta aqui embaixo, pois a sua percepção pode ser o alerta que falta para outro navegador da nossa comunidade não bater no próprio iceberg. E claro, se você sente que hoje subiu de nível e adquiriu um conhecimento que a maioria ignora, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre por que o Titanic afundou e como ser um líder inabalável em 2025. O mar da vida é vasto, mas com a bússola certa, você nunca navegará sozinho.